Bom dia a todos. Hoje nós vamos ter a nossa segunda aula do curso de Eletrotécnica Básica, onde eu vou apresentar para vocês alguns exercícios, né? E vou mostrar também como é que a gente pode obter as correntes elétricas de um circuito com várias malhas. Então, relembrando da aula passada, né, que eu apresentei para vocês como é que a gente pode simplificar circuitos elétricos, né? Circuitos com resistências. Basicamente, eu falei para vocês que quando a gente tem que simplificar um circuito elétrico que contém várias resistências, qual é o procedimento que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar inicialmente, né, as associações série ou paralela, tentar simplificar ao máximo usando essas associações. E se por acaso a gente não obter associações série nem paralela no circuito, nós procuramos uma associação delta estrela, né, e fazer a transformação. A partir da transformação a gente vai conseguir ter nós vamos conseguir ter vai surgir associações série e ou paralela no circuito. Relembrando da aula passada, circuito de série é quando nós temos um circuito onde os resistores são percorridos pela mesma corrente, fisicamente pela mesma corrente, que a gente pode ter circuitos onde com várias malhas, onde em certos ramos do circuito passa o mesmo valor numérico da corrente, mas não é a mesma corrente, né? Então não é apenas ter o valor mesmo do valor numérico, tem que ser exatamente a mesma corrente para estar em série. E está em paralelo, nós temos circuitos em paralelo quando nós temos a mesma tensão. Os dois terminais do bipolo estão coincidindo com os dois terminais do outro bipolo. Então, nesse exercício aqui, ó, é pedido para vocês encontrarem a resistência equivalente entre o ponto A e B. Então, nós temos aí o que nós chamamos de quê? De um circuito misto. Nós temos associação paralela e associação série. O resistor de 5 e o de 7 estão em série, né? O de 4 e o de 8 estão em série. O resultante do 5, série com 7, está em paralelo com o resultante de 4 com 8. E esse resultante desse paralelo, ó, está em série com o resultante desse outro paralelo. Então a gente vai fazendo o quê? Vai fazendo cada parte do circuito, para dessa forma a gente encontrar a resistência equivalente. Então, a dica que eu dou a vocês é o seguinte: nesse momento vocês param o vídeo, tenta achar a resistência equivalente, aí depois, quando vocês terminarem, vocês veem a explicação, né? Então, fazendo inicialmente aqui essa primeira resistência aqui, esse equivalente aqui de 1.2 com 6, onde quando nós temos, né, duas resistências paralelas, a gente pode fazer a resistência de uma vezes a resistência de outra sobre a soma das duas, né? Mas essa equação ela surge daquela que 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, dessa forma, ó, a gente tem um resistor equivalente de 1 ohm. Sempre lembrando que resistências em paralelos, a resistência resultante sempre vai ser menor do que a menor, né? A resistência menor aqui é 1.2, então a menor teria que ser menor do que 1.2. A gente viu que tem um valor de 1 ohm. Essa resistência aqui resultante, ela está em série com o resultante dessas outras resistências aqui, ó. Então, essas duas resistências em série vão formar um resistor de 12, e esses resistores aqui, o resistor de 4 e de 8 também estão em série, que vão formar o resistor de 12. Dessa forma, nós temos um resistor de 12 em paralelo com o resistor de 12. Duas resistências iguais, em paralelo, possuem uma resistência equivalente igual a metade. Se for 3 resistores iguais, é um terço. Se for 4, vai ser um quarto.
A gente pode pensar no série. Se dois resistores iguais estão em série, o equivalente vai ser o dobro. Se for 3, vai ser o triplo. Então, a resistência equivalente aqui vai ser igual ao que? A metade de 12, que é o 6. 6 ohms. E o resistor de 1 em série com o resistor de 6 nos dá uma resistência equivalente de 7 ohms. Então, assim, a gente saiu no circuito que tinha 6 resistências e encontramos um circuito com apenas uma resistência, que é o resistor equivalente total. Resistor de 7 ohms. Aqui, né, também é pedido para a gente encontrar o resistor equivalente do circuito. Como é que a gente pode encontrar esse resistor equivalente? Né? A gente vai seguir a mesma regra, procurar associações série paralela ou paralela. Aí, se a gente não encontrar, a gente vai procurar um delta ou estrela. Então, olhando para esse circuito aqui, ó, aí alguém pode pensar, o resistor de 12 está em paralelo com o de 6. Né? Geralmente, quando ministra essa aula, os alunos apresentam isso. Não está por quê? Porque tem esse resistor de 6 aqui. Ó. Se isso aqui fosse só apenas um fio, aí esse resistor estaria em paralelo com esse. Professor, o resistor de 10 está em paralelo com o de 6. Não está por causa do mesmo motivo, desse outro resistor de 6. Então, a primeira associação que nós temos, né, vai ser a associação do resistor de 1K com o resistor de 2K, resultando no resistor de 3 kΩ. Sim, outra coisa, né? Vejam que esse quilo aqui, né, é um dado numérico, 1000, né, 10 a terceira. Se por acaso tivéssemos resistores com esse quilo e resistores sem 1 quilo, a gente teria que utilizar uma notação única, né? Ou transforma tudo para quilo, ou transforma tudo para não utilizar o quilo ohms, utilizar apenas ohms. Então, nós vamos ter o resistor de 3 ohms em paralelo com esse resistor de 6 ohms. Então, como é que a gente vai obter, né? 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre 6. Fazendo isso, nós encontramos que a resistência equivalente é igual a 2 ohms. Eu vou fazer, como é 2, né, a gente pode fazer 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. É igual ao estudo de 2. O resistor de 2, ó, que é o equivalente aqui, ó, está em série com o resistor de 10. Que é que nós temos aqui, ó, formando o resistor de 12 ohms. Esse resistor de 12, por sua vez, está em paralelo com o resistor de 6. Então, 12 vezes 6 dividido por 12 mais 6 vai nos dar um resistor de igual a 4 ohms. Ó. Então, veja que aquele circuito inicial com várias resistências agora está reduzindo. Ó. Então, esse resistor de 12 com o de 6 ó, vai resultar no resistor de 4 ohms. 4 ohms. E aqui em cima, apesar de estar aqui numeração, mas não ter representado. Aqui em cima a gente tem um resistor de 2 ohms. Ó. Então, esse resistor de 4 está em série com o resistor de 2, formando o resistor de 6. O resistor de 6 está em paralelo com esse outro resistor de 6. Ó. Esse resistor está em paralelo com esse resistor equivalente. Assim nós vamos ter, né, 6 em paralelo com 6, vai dar um resistor de 3 ohms, né? Dois resistores iguais em paralelo, a resistência é a metade. Isso vai nos restar o quê? Um resistor de 3 kΩ. Então, essa associação aqui vai resultar um resistor de 3 kΩ. 6 em paralelo com 6 é igual a 3. 3 em série, né? Esse resistor aqui em série com de 9 vai ser um resistor de 12. E o resistor de 12 em paralelo com de 4. Aí a gente tem que fazer, ó, 12 vezes 4 sobre 12 mais 4. É igual a um resistor de 3 kΩ.
Esse resistor de 3 kΩ está em série com o resistor de 2 kΩ. Então, vamos relembrar. Ó. Resistor de 3 em paralelo com o de 6. Esse resultante aqui está em série com o de 10. O resultante está em paralelo com o de 6. O resultante está em série com 2. O resultante está em paralelo com 6. O resultante está em série com 9. O resultante está em paralelo com 4. E o resultante está em série com 2. Então, dessa forma, nós encontramos um resistor de 5 kΩ. É o resistor total. Nessa outra resistência, né? Nesse outro circuito, ele pede a resistência equivalente do circuito. Então, eu tenho que procurar série e paralelo. Eu sei que esse resistor de 12 está em série com a associação desses outros circuitos, mas eu preciso simplificar esse outro circuito, né? Para que eu consiga fazer o série com o resistor de 2. Então, a gente vai procurar série ou paralelo. Série dá para ver que não tem nenhum, porque não tem nenhum resistor que passe dois resistores que circulem por eles a mesma corrente. Pode ser que quando a gente vá simplificando, vá surgindo um circuito sério. Então, o que, que vai acontecer aqui? Ó? Como esse resistor de 12, os dois terminais dele estão coincidindo com os dois terminais do resistor de 4, a gente não tem nenhuma resistência aqui em cima, esse resistor de 4 está em paralelo com o de 12. Aí vamos fazer, né? 4 vezes 12 sobre 4 mais 12 me dá um resistor de 3 ohms. Então essa associação aqui é igual a 3 ohms, paralelo. E esses resistores aqui de baixo também estão em paralelo. Por quê? Porque eu tenho os dois terminais coincidindo. 3 vezes 6 sobre 3 mais 6 dá um resistor de 2. Então, aqui em cima eu tenho um resistor de 3, resultante, e aqui embaixo eu tenho um resistor de 2. Essa resistência equivalente de 3 e essa resistência equivalente de 2, elas estão em quê? Estão em série, resultando em um resistor de 5. Tudo isso aqui virou um resistor de 5, ó, 5 ohms. E esse resistor está em paralelo com um resistor de 5. Quando dois resistores iguais estão em paralelo, o resultante é sempre a metade do valor da resistência. Então, dessa forma, quando o resistor de 5 está em paralelo com outro resistor de 5, o resultante é igual a 2,5. 2,5 em esse resistor aqui resultante, ó, em série com o resistor de 2, vai nos fornecer um resistor de 4,5. Resistor equivalente. Vai ser o resistor de 2 com o resistor de 2,5 em série. Então aqui, pessoal, aqui eu faço rápido, né? Que vocês têm toda a possibilidade de ir parando, de ir revendo, né? E se por uma coisa vocês não estiverem entendendo a parte do circuito, pode mandar e-mail. Pessoal, na aula de resolução de circuitos, aquele circuito do slide 9, eu não entendi porque que o resistor de 4 está em paralelo com o de 12. Aí eu vou tentar explicar a vocês, né? Você pode até capturar a figura do circuito e botar lá no e-mail. Pessoal, esses dois resistores aqui eu não estou entendendo por que estão em série. Então vocês podem fazer isso. Nesse novo circuito, nós também temos que o quê? Encontrar o circuito equivalente. Vou pegar aqui um copo com água enquanto vocês estão pensando.
Pessoal, aqui ó, nós temos que procurar resistores. Vamos procurar resistores em série. O resistor de 4 não está em série com o de 6. Porque não é a mesma corrente que circula. A corrente ela se divide. Essa corrente aqui do resistor de 4 se divide por de 3 e por de 6. O resistor de 3 não está em série com o de 6. Agora eu sei que o resistor de 2 está em série com esse resultante. Mas quanto é que é esse resultante? A gente vai ter que procurar resistores em paralelo, né? Esse resistor de 4 ohms, de 4 kΩ, está em paralelo com o de 3. Está em paralelo. Dá para ver que o de 4 está em paralelo com o de 3. O de 6 também está paralelo com o de 3. Só, pessoal, que antes de a gente fazer essas associações de 4, 3 e 6, o que dá para a gente perceber? É que esse circuito aqui, ó, esse resistor de 2 kΩ, ele está em série com essa associação. E esse ponto coincide com esse outro ponto aqui, ó. Porque eu tenho um fio, ó. Então, eu fiz o quê? Eu fiz um curto-circuito nesses resistores aqui, ó, de 4, 3 e 6. Então, tudo isso daqui vai poder ser substituído por um ponto. Então, tudo isso daqui é a mesma coisa de eu ter esse ponto aqui conectado com esse. Porque, veja, quando a corrente chega aqui, o que é que ela vai querer passar? Que ela vai querer passar pelo curto ou é que ela vai querer passar pelas resistências? Né? Ela vai procurar o caminho de menor resistência. Então, dessa forma, essa associação aqui de 4, 3 e 6, apesar dos resistores estarem em paralelo, essa associação está curto-circuitada. Se eu tivesse resistências aqui e aqui, não, aí tudo bem. Não, tivesse um resistor aqui, ou os dois resistores, aí não teria curto-circuitado. Mas, ó, esse ponto está conectado com esse. Ó. É o mesmo ponto. Ó. Então, assim, a corrente não vai passar por aqui, ó. Vai passar só pelo curto. Então, a resistência equivalente vai ser igual a 2 kΩ. Então, vejam que, usando conceitos, né, de curto-circuito e circuito aberto, a gente consegue simplificar o circuito de forma mais rápida. Relembrando agora, pessoal, as fórmulas de delta estrela, eu vou fazer esse circuito aqui. Ó. A gente vai, nesse circuito, é pedido o quê? É pedido que vocês encontrem a corrente, deixa eu lembrar se é a corrente. É a corrente elétrica desse circuito aqui, ó. Considerando o circuito, ele pede para vocês encontrarem a corrente que a fonte fornece, né? Corrente I. Essa corrente I aqui, ó. A corrente fornecida pela fonte. E nesse circuito, a gente tem que procurar série paralela, mas o que acontece? Não existe nenhum série nem paralelo. O único série que existe é esse resistor em série com esse resultante. Mas diretamente não tem nenhum série nem um paralelo. Então o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que procurar um delta ou estrela para fazer a conversão. Para fazer isso, né, eu relembro para vocês as fórmulas. Ó. Por isso que eu coloquei aqui. Ó. Os resistores do delta a gente chama de RA, RB, RC. Os resistores do estrela R1, R2, R3. Então, RC, o resistor desse lado vai ser R3, RA aqui R1, R2 vai ser RB, né?
tem que ver o correspondente dele do delta para estrela. Se por um acaso a gente quiser fazer a conversão de delta para estrela, a gente vai desenhar o estrela dentro do delta, definir quem é RA, RB, RC, obter a localização de R1, R2, R3, calcular o valor dessas resistências e depois disso apagar o nosso delta do circuito. Aqui, ó, eu já chamei de RA, RB, RC, né? Facilita a vida de vocês. Então, aqui já está indicado, né, que eu vou fazer uma conversão de delta para estrela. Eu vou desenhar aqui o resistor R3, R2 desse lado, que RB está aqui, e R1 desse lado aqui, ó. Vejam que já foi diferente do que tem aqui, ó. Que a posição de R1, R2 e R3 vai depender das posições de RA, RB e RC. Depois que eu desenhei, ó, R3, R2 e R1, eu apago as resistências, RA, RB e RC. Sempre lembre, né, de anotar os valores antes de apagar. Então, ó, R3, R1 e R2, ó. No momento que eu apago esse delta, aí agora eu vou ter o quê? Eu consigo encontrar o valor das resistências, que é R1 é a multiplicação dos nãos correspondentes em delta dividido pela soma das três. Então eu encontro o valor de R1 igual a 3,84, 1,6 e 2,4. Agora, pessoal, dá para a gente conseguir visualizar uma associação série paralela. O resistor R está em série com R3, o resistor R2 está em série com R4 e o resistor R1 está em série com R5. O resistor, resistor equivalente R mais R3 está em série com essa associação aqui de baixo. E como é que a gente obtém essa associação? R2 mais R4 está em paralelo com R1 mais R5. Então, a partir do valor dessas resistências, ó, vou simplificando. R mais R3, o valor de R é 10. O valor da R3 é igual a 12,4. Então, meu resistor aqui de cima vai ser 12,4. Essas duas resistências em série. R2 com R4. R2 deu 1,6 e R4 deu 12. (13,6) resistor equivalente. E o resistor R1 com R5, ó, vai ficar 8 mais 3,84, que é igual a 11,84. Então, essa resistência aqui de 13,6 está em paralelo com a de 11,84, resultando na resistência de 6,33. E, assim, aquele circuito inicial, ó, que tinha 6 resistências, ele foi simplificado para um circuito com apenas uma resistência, que é 12,4 mais 6,33, que é igual a 18,73. Então, como é que eu encontro o valor da corrente? Se eu sei o valor da tensão, ó, que é 100, dividido pelo resistor equivalente, que é 11,84, desculpa, 18,73, a gente encontra o valor da corrente. Ó. Professor, como é que eu poderia ver se a minha resolução está correta? Não é uma possibilidade. É vocês fazerem o quê? É vocês irem no PSIM, no software PSIM. O PSIM é fácil de usar. A internet vocês acham fácil de instalar a versão estudantil. E aqui, ó, o que foi que eu fiz? Eu utilizei uma fonte de tensão. Medi essa fonte de tensão, medi o valor dessa fonte de tensão utilizando um voltímetro. O equipamento que mede tensão, né, tem que ser
é um equipamento que ele tem que estar em paralelo com a fonte de tensão, porque a tensão, esse equipamento, para medir a tensão, ele vai ter que estar em paralelo, né? E esse voltímetro é um equipamento que tem resistência infinita, né? Então a corrente não vai querer passar aqui pelo voltímetro. E para medir a corrente, eu usei o quê? Um amperímetro. Como a corrente está nesse sentido, ó, o sentido positivo do sensor de corrente, ó, essa bolinha aqui é a corrente entrando. Ó. Então ele está medindo a corrente nesse sentido. Aí que foi que eu fiz para calcular a resistência? Lá no P-Sim eu rodei, fiz a divisão desse valor de tensão, quando eu fui gerar o gráfico, pelo valor de corrente. Isso me deu um valor de 5,34. Aí que foi exatamente o que eu tinha encontrado. E eu substituo aqui o valor das resistências. RA e BRC, os outros resistores, ó. E aqui eu coloquei uma fonte de tensão de 100 volts. 100 volts. Assim, pessoal, o mesmo exercício praticamente que eu pedi para vocês fazerem na aula passada, nesse exercício anterior, eu quero que vocês façam agora. E também use lá o P-Sim para vocês fazerem a verificação se o valor da corrente que vocês encontraram está igual ao valor do que vocês encontram. Deixa eu abrir aqui o P-Sim para vocês verem, ó. Esse aqui é o P-Sim, pessoal. A gente coloca aqui novo, ó. Aqui embaixo já vai ter quase tudo que vocês vão precisar, ó. Aqui vocês vão colocar as existências. Era assim, deixa eu ver como é que era. Essa resistência. Tem uma resistência aqui. E tem essas duas aqui, ó. Aí, clicando aqui na resistência, vocês podem colocar o valor da resistência, né, de cada um de vocês. Vou colocar aqui a fonte de tensão, ó. Fazer as conexões. Tinha outro resistor aqui embaixo? Tinha não, né? Então, esses 5 ohms. Trazer para cá para eu conseguir ver. 5, aqui é 40 volts. Resistor de 5. Resistor de 100. Resistor de 125. Resistor de 25. O resistor de 40. E o resistor de 37,5. No PC não pode usar o vírgula não, tem que usar, o software americano tem que usar o ponto, 37,5. Então, se eu rodar aqui, ó, o PC não vai me mostrar nada. Gráfico nenhum. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar medições. Vou aqui embaixo, ó, pego o amperímetro, coloco em série com o circuito, ó. E aqui embaixo eu vou e pego um voltímetro, ó, que pode ser com aquele dispositivo que eu mostrei a vocês lá, ou pode ser com esse daqui, ó. Aí o voltímetro eu coloco em paralelo, ó, com a fonte de tensão. Eu rodo, ó. Aí agora o P-Sim vai me dar VP1 e I1. Quando eu rodo, ó, o P-Sim me dá esse gráfico aqui, ó. Ele me dá as curvas da corrente e da tensão. Aí o que eu vou fazer, ó? Tensão dividido por I1.
Vou trazer para esse lado, ó. E aqui eu vou mostrar. Aí o Psim mostrou que o valor da resistência, que é a tensão sobre a corrente, é igual a 80. Então seria uma forma da gente calcular a resistência usando o Psim, né? Então esse circuito aqui todo é equivalente a um resistor de 80. Deixa eu ver se... Deixa eu colocar aqui um resistor de 80 para a gente ver se é igual. Vou medir as correntes, né? Se as duas correntes for igual, a gente sabe que é igual. 40 e 80. Eu rodo. Coloco aqui I1 e I2, né? I1 é a corrente do primeiro circuito, I2 é a do segundo. E aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui o valor da... Ó. 0,1 dá 0,49995, é outra da... Então as duas correntes é praticamente igual, porque o resistor equivalente não dá 80, dá 80,00 alguma coisa. Então por isso que as correntes não ficaram iguais. Então esse circuito aqui, ó, esse circuito aqui de baixo é equivalente a esse circuito de cima. Então é assim que eu faço para vocês, falo para vocês fazerem o quê? Professor, eu preciso do gabarito. Simula no PSIM. Faz numericamente, inicialmente, depois você simula no PSIM. Então essa resistência aqui vai ser igual a 80. Para fazer isso, né? Vocês fazem aqui, chama esse resistor aqui de RC, esse de RA e esse de RB, podem chamar de outra forma, mas chamando assim como eu falei. Se esse daqui for RC, esse daqui vai ser R3, esse daqui RA, esse daqui R1 e RB, R2. Se vocês modificarem a posição, o que é que vai acontecer? Vocês vão ter que modificar a posição também dos resistores do Estrela. Uma aplicação interessante, pessoal, eu mostrei a vocês como é que a gente calcula divisor de tensão, divisor de corrente. E uma coisa interessante é o quê? É que a gente pode usar isso para algumas aplicações de circuitos elétricos. Existem algumas aplicações que usam o que a gente chama de LDR, que ele é um dispositivo que tem resistência variável. E esse LDR ele tem uma resistência que diminui de forma drástica com a presença de luz. Então, sem luz ele tem uma resistência alta, com luz ele tem uma resistência baixa. Então, a gente vai usar o LDR, né, como um dispositivo que vai para a gente funcionar como um sensor de luz ou sensor de falta de luz. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu tenho um LDR que, com a presença de luz, tem um resistor de 500 ohms, tem uma resistência de 500 ohms, e sem luz tem uma resistência de 200 kΩ. 200 mil dividido por 500, 400 vezes. Então, a resistência sem a presença de luz é 400 vezes maior do que com a presença de luz. Então, eu coloco esse LDR em série com um resistor, um valor alto, de 10 kΩ. E aqui, ó, eu coloco uma tensão de 9. Pode ser uma fonte de uma bateria. E dependendo se esse resistor está com 500 ou com 200, a gente vai ter uma tensão maior ou menor aqui, ó. E essa tensão vai se dividir para esse resistor e para aqui para baixo. Então vamos ver o que é que vai acontecer com a tensão sobre o LDR quando nós temos a presença de luz e na ausência de luz. Com luz, a resistência ela é de 500 ohms. Então, como é que a gente encontra a tensão sobre o LDR? É o valor da resistência do LDR com a presença de luz, que é 500, dividido por 10.000 mais 500, vezes a tensão de 9, né, como eu mostrei a vocês na aula passada. Isso vai me dar uma tensão de 0,43.
Já quando eu não tenho a presença de luz, com a resistência de 200 kΩ, a tensão aqui, como esse resistor, inicialmente ela é muito menor do que esse, a tensão vai ficar quase toda aqui, ó. Aqui fica 0,43 e aqui fica 0,8,53. Quando o resistor está na ausência de luz, como a resistência aqui é muito alta, a tensão vai se ficar maior aqui, né? Porque quando temos resistores em série, a tensão maior vai ficar sobre o resistor maior, né? Que é a mesma corrente que está circulando. Então, dessa forma, eu consigo saber, se eu colocar por um acaso um LED aqui em paralelo com esse resistor, na presença de luz, o LED vai acender, porque essa tensão aqui vai ser quase 9, né? Vai ser o 8,53. E na ausência de luz, o LED vai apagar. Por quê? Porque a tensão vai estar quase toda sobre o LDR. Então, assim, eu teria o que seria um sensor de luz. Mas o LDR também pode ser usado para ser um sensor de ausência de luz. Como é que o resistor pode ser usado para... Como é que o LDR pode ser usado para um sensor de ausência de luz? Sensor de sombra, né? Aí agora eu coloco posso colocar o LDR, o resistor aqui embaixo, ó. E agora o que é que vai acontecer? Com luz, essa tensão aqui, ó, vai ser 8,57 e sem luz vai ser 0,43. Então, como eu quero ter um sensor de sombra, né, eu tenho que usar eu teria que usar um LED aqui em paralelo com esse resistor. Porque na ausência de luz eu vou ter uma tensão. Na ausência de luz, ó, como no LDR eu vou ter uma tensão de saída. Não, então teria que ser sobre o LDR, o LED. É, sobre o LDR. Porque na ausência de luz eu tenho uma tensão baixa no resistor, mas eu teria uma tensão alta aqui no LDR. Então dessa forma eu teria um sensor, né? Inicialmente aqui eu coloquei o LED aqui em paralelo com o resistor, aqui no segundo o LED teria que estar em paralelo com o LDR. Eu medindo esse nível de tensão, eu sei se o LED é uma forma luminosa, é uma forma visível, né, de você saber se está funcionando ou não. Mas aqui poderia ser um voltímetro. E pelo nível de tensão você sabe se tem a presença de luz ou não. Quando a gente tem um circuito, né, com vários elementos, né, e várias fontes, vejam que os circuitos que eu mostrei aqui, ó, só tem uma fonte. Aqui não tem nenhuma fonte, né? Era um circuito que só tinha uma ou nenhuma fonte. Só que a gente pode ter alguns circuitos que tem várias fontes, formando várias malhas, e a gente precisa encontrar as correntes dessa malha. Eu vou dar o exemplo aqui desse circuito, né? Só tem uma fonte, mas vocês poderiam ser solicitado a vocês o seguinte: eu quero que vocês encontrem qual é a corrente do resistor de 125 ohms e o resistor de 37,5. Então, para vocês não valeria a pena simplificar. Porque se você simplificar, você perde essa resistência aqui. Essa resistência aqui e essa. Você fica só apenas com o total. Então, por isso que a gente pode usar, quando a gente tem circuito com várias malhas, a gente não vai simplificar. Quando é pedido as correntes, né, em algum elemento do circuito, a gente pode usar o método das correntes fictícias, né, que eu vou apresentar a vocês. Como é que é esse método? Eu vou explicar assim nesse circuito, depois eu vou explicando parte teórica. Nesse circuito aqui a gente tem o que? Tem 3 malhas, né? Uma malha, 2 e 3. Que uma malha não pode ter um laço internamente a ele, então na verdade tem uma malha, ó. Uma malha, 2 malhas, 3 malhas. Aqui externa é um laço, né? E a gente pode percorrer essas 3 malhas
para que nós possamos encontrar a corrente no resistor de 125 e sobre a resistência de 37,5. Como é que a gente vai fazer isso? Vou chamar essa corrente aqui dessa primeira malha de IA, essa corrente na segunda malha de IB e a corrente na segunda malha de C. Então essa corrente aqui nessa malha eu vou chamar de A, essa de IB e essa de C. Então a corrente que vai passar nesse resistor de 5 ohms vai ser que corrente? Vai ser a corrente A. Qual vai ser a corrente que vai passar no resistor de 125? Vai ser a corrente IB. Qual vai ser a corrente que passa no resistor de 35,5? A corrente C, ó. Então, se eu encontrar essas três correntes, se eu encontrar IB e C, eu vou saber qual vai ser a corrente que passa no resistor de 125 e de 37. Mas se eu quisesse saber a corrente que passa no resistor de 25, aí eu teria que ver o seguinte: como essa corrente que passa aqui é a corrente B, e essa corrente aqui embaixo é IC, a corrente que vai passar nesse resistor de 25 vai ser o quê? Vai ser a corrente uma menos a outra. Se você definir que o sentido positivo da corrente do resistor é assim, né, mais e menos, então a corrente vai ser o quê? Vai ser IB, o que é que está no sentido correto, menos a corrente C que está no outro sentido. Então, se o sentido positivo que você arbitrou para esse resistor é nesse sentido aqui, ó, da direita para a esquerda, então a corrente que passa sobre ele vai ser IB menos IC, porque IB está entrando no positivo e IC está entrando no negativo. Nesse resistor aqui de 100, se você definir o sentido positivo assim, né, de cima para baixo, positivo e negativo, então a corrente que vai passando de resistor vai ser o quê? Vai ser A, que está nessa malha aqui, menos a corrente B dessa outra malha. Que a corrente A vai entrar no terminal positivo e a corrente IB no terminal negativo. E nesse resistor de 40, ó, vai ser IA menos IC. Professor, e se eu dissesse que IA é nesse sentido e B e C são no sentido contrário? Aí, quando vocês forem fazer as contas, se vocês considerarem que o sentido positivo da queda da tensão do resistor é mais e menos, a corrente aqui vai ser IA mais IB e a corrente aqui vai ser IA mais IC. Então, assim, pessoal, dessa forma, a gente pode encontrar o quê? As resistências equivalentes do circuito, as correntes que passam da resistência do circuito, né? Sempre para fazer a simplificação. Então, vou aqui, né? Tudo que eu falei, vocês eu vou falar de forma assim teórica. Então, primeira coisa, adota-se um sentido arbitrário para as correntes nas diversas malhas. Pode ser sentido horário ou anti-horário. Então, se eu definir aqui IA, IB e IC, aí a gente vai desenhar as polaridades, né? A corrente A mais e menos. Nesse resistor, como está passando duas correntes, eu não sei qual é a polaridade. Eu prefiro geralmente colocar aqui em cima o positivo e aqui embaixo o negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. E aqui, né, posso colocar, sei lá, positivo e negativo.
Então, eu defino a polaridade, o sentido da corrente, horário e anti-horário, e esses resistores que passam duas correntes, a gente não sabe qual é a polaridade, né? A gente pode atribuir de uma forma ou de outra. Mas esses resistores só passam uma corrente. Se você definir o sentido da corrente, então você sabe qual é a polaridade, né? Corrente A passa no resistor de 5, ó. Então a polaridade aqui é mais e menos. A corrente B passa nesse resistor, então é mais e menos. A corrente passa nesse resistor, é mais e menos. Aí nesse resistor eu poderia, né, com o passo das correntes, fazer mais e menos, e aqui eu poderia fazer mais e menos. Então, esse é o macete que resolveu o circuito. Aplica-se a lei de Kirchhoff para as tensões, né? Ele vai percorrendo cada malha. E resolve-se o resolve-se o quê? O sistema de equações. A gente vai ter três equações. Temos três malhas, então nós vamos ter três equações. Um valor positivo de corrente significa que o sentido arbitrário adotado estava correto. Então, se eu encontrar a corrente A positiva, então quer dizer que a corrente real está nesse sentido. Se eu encontrar o valor negativo, quer dizer que o sentido contrário. Um sentido negativo significa que o sentido arbitrário adotado estava incorreto e, portanto, deve ser invertido, corrigindo seus resistores a polaridade da tensão afetadas. Nos ramos comuns das duas malhas, a corrente real corresponde à soma algébrica das correntes fictícias encontradas, já que o sentido, já com o sentido corrigido, né? Com as correntes nos ramos, né? Corrente de ramo seria a corrente de malha seria a corrente que circula aqui nessa malha, ó. E a corrente de ramo é a corrente em cada ramo, em cada resistência. Então, com as correntes de ramo, ó, que é I1, I2 e 3, que é diferente. A de malha é IA, B e C, a de ramo é I1, I2 e 3 e assim por diante. Determinados, calcula-se as tensões dos dipolos do circuito. Então, vamos mostrar um exemplo, né? Sempre fica mais fácil com um exemplo. Então, tem esse circuito com duas malhas, onde as correntes de ramo são quem? I1, I2 e I3. E ele está pedindo qual é a tensão entre o terminal A e B e qual é a potência dissipada no resistor de 5 ohms. Aqui é 5 ohms. Deixa eu... aqui para baixo. Resistor de 5 ohms. Vejam que isso aqui são correntes de ramos. As correntes de malha vão ser quantas? Duas. Por quê? Porque eu só tenho duas malhas no circuito. Então, quando eu encontrar, vejam que para eu encontrar a potência, a tensão entre o terminal A e B, eu tenho que encontrar a corrente 2. Então, eu vou encontrar as correntes A e B, depois eu encontro a corrente 2. Então, vamos lá. Defino aqui, ó, a corrente IA e B. Defino a corrente A e B como correntes, como as correntes fictícias. Agora eu vou percorrer o circuito. Ó. Nesse resistor aqui só passa a corrente de A, então vai ser positivo e negativo. Aqui é negativo e positivo, aqui é positivo e negativo, né? Porque o tracinho maior, o tracinho menor.
E aqui nós vamos ter duas correntes, a corrente A e B passando, e A no sentido e A no outro. Então a gente vai ter que definir uma polaridade, né? Que a gente não sabe qual é o sentido que está. O resultante é para corrente para baixo ou para cima. Então vamos considerar que a corrente resultante é para baixo. Então aqui eu vou ter um terminal positivo e outro negativo. E aqui desse lado, ó, como eu só tenho a corrente B passando aqui, ó, aqui vai ser mais e menos. Vou percorrer o circuito. Mais e menos, ó, no sentido horário, vai me dar uma queda de tensão, vai ser menos 2 vezes IA, mais 30. Aí agora, ó, menos 10, mais e menos, uma queda de tensão. Como eu defini mais e menos aqui, ó. Então vai ser menos 1 que multiplica IA menos IB. IA está nesse sentido e IB está no sentido contrário. Quando eu fizer menos IA menos IB, vai ficar menos IA mais 1 IB. Resumindo aqui, ó, simplificando, vai ficar 13IA menos 1IB igual a 20. É a primeira equação. Eu preciso de duas equações, né? Porque se eu fosse usar as correntes de malha, é interessante por quê? Porque eu tenho 3 correntes de ramo, aí eu teria que ter 3 equações. Se eu usar as correntes de malha, é bom porque eu só tenho 2 malhas. E a partir das equações de malha, eu encontro o valor das correntes de malha, eu encontro as correntes de ramo. Percorrendo essa daqui, ó. Agora eu vou percorrer essa outra aqui, ó. Lembrando que aqui é mais e menos, e aqui é mais e menos. Quando eu vou percorrer, ó, começar por resistor de 1, ó. Como aqui é menos e mais, então vai ser, somando, né, vai ser 1 que multiplica IA menos IB, que a corrente que está passando aqui é IA menos IB, ó. 1 que multiplica IA menos B, então vai ser 1 IA menos 1 IB, menos para mais, vai ser somando, né? Vai adicionar tensão, 10, menos 5 vezes IB. Então, nessa segunda equação, eu encontro o quê? Eu encontro a segunda equação, ó, menos 1IA mais 6 vezes IB igual a 10. E com essas duas equações, ó, eu resolvendo o sistema, eu encontro que a corrente A é 130 por 17 e a corrente B é 50 por 17. Pessoal, aqui está a fração, né? Mas vocês poderiam usar o valor real, né? 130 por 17 vai dar 7,647. Então a gente vai usar aqui na disciplina duas casas decimais. Então a terceira casa, como é 7, ela vai arredondar a segunda. Então vai ser 7,65, né? Essa é a primeira corrente. E essa segunda corrente vai ser um valor de 2,941. Como a terceira casa é 1, né? Menor do que 5. Então a gente vai ficar com 2,94. Agora, como é que eu vou encontrar as correntes de ramo? A corrente 1 é igual a IA. E a corrente 3 é igual a IB. Mas quem vai ser a corrente 2? A corrente 2 ela vai ser quem? Vai ser IA menos a corrente B. Que é a corrente que está passando aqui nesse ramo. Então, I1 vai ser igual a IA, I3 vai ser igual a IB, e I2 vai ser IA menos IB. Dá 80 dividido por 17. Dá 4,71. Como ele pediu, né, a tensão VAB, essa tensão VAB vai ser quem? Vai ser a tensão que está sobre o resistor de 5. Se eu sei a corrente 3, e 3 vezes 5 me dá uma tensão de 250 sobre 17. Então eu encontro o valor da tensão. Já encontrei o valor das correntes de ramo e o valor da tensão. Aí eu poderia também encontrar como? VAB vai ser quem? Vai ser 10 menos
a corrente de 2 vezes 1. Qual vai ser a potência dissipada no resistor de 5? Essa potência vai ser a potência vai ser 5 vezes a corrente ao quadrado, que é igual a 43,25 watts. Então, assim, pessoal, vocês podem ter esse circuito aqui, ó, por exemplo, para vocês. Ah, eu podia pedir a corrente aí a corrente das duas fontes. Pronto, eu vou pedir as correntes das duas fontes nesse circuito. Como é que a gente pode obter? Como eu quero só a corrente nessas duas fontes, esses dois resistores aqui, ó, estão em paralelo, eu vou poder simplificar. Eu vou poder trocar os dois resistores de 20 por um de 10. E com esse novo circuito com duas malhas, eu vou poder encontrar a corrente de malha e depois encontrar as correntes das baterias, né? A corrente da bateria 1 de 100 volts vai ser I1 e a corrente da bateria de 40 vai ser I1 menos I2. Aí como é que vocês poderiam usar o PSIM, né? Para a gente encontrar o valor dessas. Deixa eu colocar aqui o valor das duas. Deixa eu colocar aqui o valor aqui. Era 5, 5, 5, 10 e o de 10. E aqui as duas fontes de tensão. 100 e 40. Vou colocar aqui um amperímetro em série com a fonte, né? Porque a gente quer encontrar a corrente da fonte. Aqui eu coloco 5. Vocês já podiam simplificar aqui, né? 5 com 5 dá um resistor de 10. Aqui 10. 10. Aqui 100. E aqui 40. Simula, ó. Aí as correntes de 1 e 2. Sim, deixa eu medir a corrente desse lado aqui, porque essa corrente vai ser a corrente dessa malha e essa corrente aqui vai ser dessa outra malha. Então deixa eu medir aqui. Corrente 1 e 2 e 3. Deixa eu aumentar. Então, ó, a corrente, essa corrente aqui 1, ó, é igual a, vou colocar aqui os valores. I1 é igual a 5,33. Essa corrente dessa malha aqui, essa corrente dessa outra malha aqui eu chamei de 3, né? É uma corrente 3 é 4,66, 4,67. A corrente dessa outra fonte aqui vai ser quem? Vai ser I1 menos I3. Que vai ser igual a corrente 2. Ó. I1 menos I3, ó. 6,66. Não.
5,53 menos 4,67 vai dar uma corrente de 0,67. Essa corrente aqui, ó. Então, quais vão ser as correntes da fonte? Essa primeira fonte vai ter uma corrente de 5,33 e essa segunda fonte vai ter uma corrente de 0,67. Né? Se eu definir essa corrente da fonte entrando na fonte. Se fosse saindo, né, o valor seria menos 0,67. Então, pessoal, assim a gente fez alguns exemplos. Mostrei a vocês como é que a gente usa o método das correntes fictícias. Já tem uma lista lá para vocês brincarem. Apresentei também o PCM aqui para vocês poderem usar como para vocês verificarem se o circuito de vocês está correto. Então, dessa forma eu encerro a aula de hoje. Então, bom dia para vocês, todos vocês.